Alô? Oi pessoal, tô fiz esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui para comentar algumas coisas com vocês. Eu queria começar pela segunda-feira passada. Nós tivemos que cancelar a aula porque fomos convocados para fiscalizar uma prova, né? E eu não sei exatamente como aconteceu essa confusão, né? Porque quando nós marcamos as datas em que a gente poderia participar dessas fiscalizações, eu mesmo não ter marcado segunda-feira, porque é o dia de aula, né? Como que eu ia marcar segunda-feira? Mas aconteceu alguma confusão. Eu não sei apurar exatamente culpa de quem. E aí fui convocado para tomar conta da prova. E essa confusão aparentemente está se repetindo agora para a próxima segunda-feira, onde eu estou sendo novamente convocado para uma outra fiscalização. Mas essa segunda-feira, como eu recebi a informação com antecedência, eu estou tentando encontrar um substituto, alguém que possa me substituir nessa segunda-feira. Então a nossa aula está mantida normal, né? Aconteceu até que na segunda-feira passada eu acabei não fiscalizando, porque chegou no final, lá no horário da prova, o pessoal comentou que na verdade eu estava sendo convocado, mas na qualidade de regra 3. Quer dizer, se alguém faltasse, né? Alguém faltasse a prova, então eu é que iria fiscalizar. Aconteceu que todo mundo foi e eu acabei sendo dispensado. Só que já era tarde demais para que eu pudesse rever a combinação com vocês, né? Então, lamento muito essa confusão, né? Bom, então, deixa eu comentar com vocês o seguinte. Nossa última aula, nós estávamos falando sobre o telêmetro, né, aplicado com a Arduino. E eu refiz a experiência depois, aqui com mais calma, né? Onde eu fiz aqui uma ligeira melhoria no aparato. Vocês estão lembrados aqui, né? Nós estávamos usando um suporte, né? Um suporte para uma massa, né? Que poderia ser modificada facilmente. Essa coisa então era presa aqui num suporte, numa mola helicoidal de plástico, a mesma que a gente usa para fazer os espirais, né? É isso aqui, né? Aí o que nós fizemos aqui para melhorar a reflexão das ondas acústicas, né? Nós colocamos essa espumazinha, esse plásticozinho aqui, né? Opa! Eita, vem cá. Esse plásticozinho aqui no final, olha, colamos ele aqui, tá vendo? Uma espumazinha, né? E com isso nós fizemos um anteparo plano, né? Para fazer a reflexão das ondas acústicas, né? Fizemos isso, né? E depois nós fizemos o seguinte, nós colocamos uma pequena linha aqui, vou mostrar, fizemos um anelzinho com uma linha fina para fazer a conexão aqui com a espiral, a mola, assim, ó, tá vendo? Não sei se vai conseguir, olha, essa linhazinha aqui, tá vendo? Com isso a gente desacoplou, né, a rotação, desacoplou não, atenuou o acoplamento mecânico, né, dessa peça com a mola, que na verdade forma, entre outras coisas, um pêndulo, né? Um pêndulo. Então esse movimento de rotação acaba, às vezes, por excitar um movimento oscilatório, tirando, portanto, o alvo, né, de cima do telêmetro. Na verdade, essa que é a ideia. E melhorou mesmo, de fato melhorou. Isso é uma coisinha simples assim, né? E estabilizou o movimento, ficou mais estável, né? Daí nós fizemos uma coleta de dados. Eu vou mostrar agora para vocês. Agora eu vou sair daqui, eu vou dar uma parada e vou mostrar.
Alô, alô, alô. Pessoal, retomando, né? Deu um probleminha aqui. Eu tive que interromper aqui uma coisa. Então, queria mostrar para vocês, né? O resultado da telemetria, né, do movimento harmônico amortecido, né? Está aqui no Orange, está aqui o gráfico, né? Então vocês podem ver que resultou um conjunto de dados bem interessante, né? Bastante estável. Aqui nós temos a amplitude horária, né? Aqui temos o tempo, né? Nós fizemos a marcação da posição de equilíbrio, mantendo o sistema parado em cima do telêmetro, né? Então mantivemos ele parado e aí fizemos a telemetria, coletamos um conjunto de dados e aí tomamos a média, né, e calculamos o desvio padrão. Então acusou a posição de equilíbrio como sendo 37,5 mais ou menos 2 centímetros. O que fizemos depois com isso, né? Nós pegamos aqui, olha, a posição, né, e subtraímos de 37,5, né? Então nós calculamos agora a posição do móvel, a amplitude horária em relação à posição de equilíbrio, né, do sistema. Tá certo? O disquinho, né, ele estava aí com aquele disquinho branco com 4,7 centímetros. A massa obtida aqui com a nossa balança é 110,2 gramas, tá certo? O diâmetro, porque está sendo guardado aqui, eu vou comentar daqui a pouco. Então, aqui agora nós temos o segundo gráfico, tá aqui, ó. No segundo gráfico aqui, nós estamos agora com a medida em relação à posição de equilíbrio, tá vendo? Tá aqui o zero, né? Então nós temos a oscilação tanto acima quanto abaixo da posição de equilíbrio, né? E ajustamos aqui em vermelho, né, a amplitude horária, né, do móvel a partir do modelo, né, que assume que esse amortecimento é dado por uma força viscosa proporcional à velocidade. Então vocês estão lembrados que esse movimento ele tem uma solução analítica, né, equação de movimento, e ela resulta ser uma expressão desse tipo. Deixa eu ampliar aqui. Opa. Né, uma constante, que é a amplitude no instante de tempo t igual a zero, né? A exponencial, né, menos bx, que dá a atenuação da amplitude, né? Então essa exponencial aqui, o b, o coeficiente b, ele é relacionado à massa, né, a massa da partícula, e relacionado a parâmetros que estão ligados à força viscosa, né? Depende da viscosidade do ar, né? Depende da área da seção reta, né? Então depende da geometria do corpo, né? Tudo isso está aqui no B, né? Quanto maior o B, maior a força viscosa, né? E consequentemente maior o decaimento da amplitude no tempo. E aqui isso tudo multiplicado pelo seno do que seria lá o seno de ômega-t mais φ, né? Onde o ômega, o C, aqui neste caso, é a frequência angular, tá certo? E aí vocês podem ver aqui, como é que se diz, vamos abrir aqui um pouco, o fator R, o fator de correlação, ele deu muito bom, né? Você está vendo, olha, deu 0,99, né? O fator de correlação, quando o ajuste é perfeito, né? A função se ajusta perfeitamente aos dados experimentais, vale 1, né? E aí você vê que o nosso está muito próximo de 1, né? 0,99, um valor muito bom. Os 4 coeficientes que estavam abertos para serem ajustados foram ajustados, né? Obtidos com erros muito pequenos, né?
Então, mostrando que, de fato, o modelo teórico, ele se adapta muito bem aos dados experimentais. Mostra aqui um amortecimento forte, né? Um amortecimento razoavelmente forte. Você vê que em menos de 2 minutos, né, a amplitude praticamente se reduziu ao mínimo, né? Então, um amortecimento muito rápido. E aí isso estimulou a possibilidade da gente fazer outras medidas usando outros disquinhos, por isso que a gente mediu primeiro. A ideia agora seria ver se nós podíamos medir outros, né, usar outros discos com diâmetros menores e ver amortecimentos consequentemente menores. Ver se o modelo ainda é capaz de descrever, como descreveu tão bem esse agora, né? E aí poderia-se fazer um estudo de como é que a área da seção de choque, quer dizer, o velame, né, influencia a ação do atrito, né? É um problema interessante, que deixa de ser ligado especificamente ao movimento periódico para ser uma exploração da natureza dessa força de atrito, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí eu tinha comentado o seguinte, que era interessante a gente ver a possibilidade de trocar o telêmetro, né? Então a gente pesquisou aqui o uso de um outro telêmetro que nos parece que seria mais interessante para essa aplicação. Esse aqui é o que a gente estava usando, né? Esse é o SR04, né? O telêmetro que nós estávamos usando. Ele tem um emissor e tem um receptor, né, das ondas acústicas, né? Eles são separados e isso faz com que eles tenham uma dimensão relativamente grande, né, para receber, né, para emitir e receber o eco, né? Então, para objetos em que a seção seja pequena, obviamente que essa geometria não é muito favorável, não é verdade? Então, o interessante era ver se nós poderíamos trocar esse camarada. Esse camarada, pela própria natureza dele, ele é muito bom, ele é muito preciso, e muito barato, muito barato. Um sensor desse aqui está na faixa de 12, 13, 14 reais, né? É muito barato, né? Portanto, muito interessante para uma série de aplicações. Mas daí nós estamos usando esse sensor de cá. Esse sensor de cá, ele tem apenas um único sensor que faz a função do emissor e do receptor, né, das ondas sonoras. Então ele é muito mais compacto. Consequentemente, o feixe emitido é um feixe muito mais colimado, né, do que o outro, né? Então, se nós quisermos medir seções menores, provavelmente a gente vai conseguir um resultado melhor com este sensor de cá. Então, a eletrônica dele é toda separada, né, do transdutor, né, que está aqui. O transdutor fundamentalmente é um piezo, né? E a eletrônica é mais complicada, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E o sensor como um todo é mais caro, né? Por ter essas configurações, ele aí está na faixa de uns 85 a 95 reais, dependendo do fornecedor lá no Mercado Livre, tá certo? Ele é mais caro, portanto. E tem uma coisa interessante, ele é todo vedado. Esse modelo aqui, ele é completamente à prova d'água, né? Nós chegamos a usá-lo no projeto do Marégrafo. Vou mostrar aqui para vocês. A gente fez esse projeto na tese do, na tese do Rafael Guedes, né? Nós montamos aqui é uma foto lá do Marégrafo instalado lá na Marinha, né? É um pier aqui dentro da Baía de Guanabara, lá na escola de formação que tem ali na Avenida Brasil, né? Então aqui está o nosso marégrafo montado lá. Aqui, nesta ponta de cá, está o sensor ultrassônico, né? E o sensor ultrassônico aqui é esse sensor que eu mostrei para vocês, né? Esse sensor que tem apenas um emissor receptor do sinal. Nós aplicamos ele lá, né?
E esse aqui nós temos, vocês podem ver aqui o resultado, né? Vocês podem ver aqui o resultado desse levantamento, essa curva maregráfica que está aqui, mostra a situação das marés entre o dia 14, aproximadamente o dia 14, e aqui acho que foi dia 28 de novembro do ano passado. Aqui em cima está o nosso resultado, né, feito com esse marégrafo ultrassônico. Embaixo vocês podem ver o resultado correspondente feito pelo marégrafo da Marinha, o marégrafo profissional, né? Esse marégrafo da Marinha, ele trabalha com ondas de micro-ondas, trabalha com pulsos de micro-onda, né? Quer dizer, eles são portanto, pulsos eletromagnéticos, não são acústicos, né? E, portanto, essas medidas, elas não são afetadas pela temperatura do ar, né? Não são afetadas, enquanto o nosso é. Então, o nosso marégrafo, ele registra, né, a altura, o nível da água e mede também a temperatura, né? Mede também, ele dá a duração do pulso, né, entre a emissão e a recepção, e calcula a distância a partir da temperatura, né, porque ele precisa da velocidade correspondente à temperatura em que foi medida a duração do pulso, né, para fazer a equivalência certa. Então ele tem que ser corrigido para a temperatura. Mas funciona perfeitamente, a fórmula é bastante boa, né? E é uma fórmula bem consistente, né? O modelo é bem consistente, e aí a gente consegue, portanto, reproduzir a contento, né? O perfil maregráfico da estação, né? E aí vocês podem ver que ficou segue bem de perto, né? O marégrafo deles lá. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha, acho que falei tudo, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vamos ver, então, devo receber o sensor, um novo, né? Um novo telêmetro, amanhã, deve chegar amanhã ou depois da manhã. Então eu já vou ter aqui como montar com essa nova, esse novo dispositivo e ver realmente a habilidade dele para fazer o estudo do movimento harmônico amortecido com a área da seção de choque, né? É isso, pessoal, eu vou terminar aqui porque senão isso vai ficar muito grande, eu vou ter depois dificuldade de botar isso lá no YouTube. Um abraço a todos, nos vemos segunda-feira.